Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, doce amor da Virgem Maria, estejam em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede o dom da vida, pela graça de podermos contemplar as suas maravilhas no dia de hoje e também que nós possamos ter um coração grato, um coração que em tudo dá graças a Deus, porque tudo é graça, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos, ao longo desse dia, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós conseguirmos realizar e também o que nós não conseguirmos realizar, dar graças a Deus. Deus, Ele vê ao longe, Ele sabe tudo aquilo que é melhor para cada um de nós, ainda que muitas vezes a gente não entende os seus desígnios, mas quando nós confiamos na sua palavra, na sua misericórdia, na sua providência, nós somos homens e mulheres capazes de entender até mesmo as dificuldades que nós viemos a passar, porque a marca do cristão, meu irmão, minha irmã, é a cruz, Jesus, para que Ele ressuscitasse dos mortos, e pudesse enviar para nós o Espírito Santo Paráclito para que nós não ficássemos sozinhos, foi preciso Ele passar pelo Calvário, pelo sofrimento e pela morte de cruz. E isso também se estende a cada um de nós. Nós que queremos ser a pertença de Deus, nós que desejamos trilhar esse caminho, que Jesus nos diz que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, nós também iremos passar por sofrimentos, por tribulações, nós também iremos ter que carregar a nossa cruz a cada dia, meu irmão e minha irmã, e por isso nós precisamos nos manter fortalecidos, e confiantes na providência de Deus que não nos abandona. Amém? E hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, uma palavra rica, maravilhosa, mais uma palavra digna de tema de retiro, mais uma palavra que é praticamente impossível, assim, de falar, de meditá-la em pouquíssimos minutos, mas a gente tenta sempre fazer um resumo, aquilo que Deus suscita no nosso coração para aquele dia, e que nós peçamos então o Espírito Santo que nos ilumine, que essa palavra possa vir clareando a nossa mente, que ela possa cair no nosso coração e possa trazer em nós a cada dia o fruto da conversão, para que, buscando a conversão a cada dia, nós vamos nos santificando para um dia pertencer ao reino de Deus. Amém? Então vamos pegar a palavra de Deus que para nós hoje está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. E nos diz assim: Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? As bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças, né? Nós sabemos que bem-aventurado significa, né, feliz, né? Então, Jesus aqui neste sermão da montanha, ele ensinava para os seus discípulos e a uma multidão, ao qual nós também fazemos parte. O interessante é que Jesus não faz esse discurso ali, digamos assim, na planície, né? Mas ele faz na montanha, né? E essa montanha era um lugar que era meio côncavo. E mesmo Jesus estando sentado, podia-se ouvir a voz dele, porque é meio que como se a voz dele ficasse amplificada, né? Como se mesmo as pessoas estando distantes conseguiam ouvir a voz de Jesus. Então, para estar, né, com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós subamos a montanha. É necessário que nós subamos os degraus das dificuldades, né, que o mundo nos impõe. Quando nós vamos passando degrau por degrau, nós, apesar de todo sofrimento, apesar de todas as tribulações, nós somos felizes, porque nós conseguimos em Deus vencer todos esses obstáculos. E Jesus vem aqui nos ensinar um novo mandamento sem eliminar, sem excluir o primeiro. Ele vem nos revelar, né, através de suas palavras, de suas ações, né, o reino de Deus, o reino que é seu, né? É necessário que aconteça em nós, meus irmãos e minhas irmãs, uma metanoia. Que é uma metanoia? É nada mais, nada menos que uma mudança interior, uma transformação radical, uma transformação essencial de pensamentos e atitudes. Essa mudança de caráter, né? Uma mudança interior que fará com que tenhamos o coração puro. É fácil, meus irmãos e minhas irmãs, ter um coração puro no mundo em que vivemos? Esse mundo tão cheio de falsas paixões, esse mundo tão cheio de malícia, tão cheio de ostentação, tão cheio de oportunidades. Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Vencer esses obstáculos, esses desafios, só com um coração totalmente transformado, com um coração totalmente voltados para Deus, né? E essas bem-aventuranças, ela parece que no primeiro impacto, assim, que são palavras assim contraditórias, né? Porque veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, né, como fala, felizes, né, são
os que choram, porque serão consolados. Como que pode ser alguém feliz chorando, né? Quantos choros, e especialmente, né, nesse mundo de pandemia em que a gente vive atualmente, né? Quantas famílias perderam seus entes queridos, quantos filhos ficaram órfãos, quantos pais ficaram sozinhos, né? Quantos pais perdem a cada dia o seu pai pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição. Quanto choro por falta de um emprego, de não ter o que colocar na mesa para se alimentar, para alimentar os seus. Como assim felizes os que choram, né? Então, parece meio contraditório, mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse choro que a palavra vem nos mostrar, né, são aqueles que são pobres de espírito, né, e pobres de espírito são aqueles que reconhecem as suas misérias, né, deixam de lado o orgulho, que reconhece as suas fraquezas, as suas imundícias e percebe que não é nada sem Deus, que não é, que ele não, nós não somos nada sem Deus nós não somos, né, ninguém, né? Tudo nós dependemos de Deus, espiritualmente falando, meus irmãos e minhas irmãs, né? E quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, nós nos tornamos pobres de espírito, e nos tornando pobres de espírito, né, felizes somos nós que choramos por conta dos nossos pecados. Felizes somos nós que choramos por conta do pecado dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós somos pobres de espírito, nós arrependemos. E quando nós arrependemos verdadeiramente, o pecado que nós cometemos causa dor em nós e faz com que nós choramos. É esse choro que Deus vem dizer, né, mais profundamente nessas bem-aventuranças, né? É necessário que nós tenhamos esse arrependimento profundo e verdadeiro, né, para que nós tenhamos uma comunhão, uma intimidade, uma amizade com Deus, né? Bem-aventurados os mansos. Como ser manso, né, meus irmãos e minhas irmãs, num mundo onde tem tantas ofensas, tantos ataques, cada vez mais parece que alguém quer tirar nossa paciência, quer nos machucar com palavras, quer nos machucar com gestos, com fofocas. Como ser manso, né, nesse mundo? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse manso aqui nesta palavra não é simplesmente um adjetivo de temperamento, né? Não é simplesmente ser uma pessoa tranquila, uma pessoa sossegada, que tanto faz a água correr para cima como para baixo. Ai, não tô nem aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é desse manso, dessa mansidão, não, que Jesus está falando. Ser manso aqui é no sentido de aceitar os mandamentos de Deus, né, sem questionar e entender o que é melhor para cada um de nós, né? Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, ainda que nós não entendemos. A nossa mansidão, meus irmãos e minhas irmãs, é o segredo da santidade, né? Como podemos ver em Mateus 11:29, né? Onde Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E encontrarão descanso para as suas almas. Então nós temos que aprender de Jesus, né? Como que foi a vida de Jesus aqui nesse mundo, né? Quais foram as suas atitudes, né? Quais foram as suas relações humanas? É dele que nós temos que aprender, né? E aceitar
tornar ser seu discípulo, um discípulo que realmente se entrega totalmente à vontade de Deus, né? Felizes os que são agredidos, os que são perseguidos, né? E os que são mal falados por causa de Jesus, porque, né, esses serão consolados, né? Então, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, em nosso dia a dia, termos essas bem-aventuranças como a nossa receita para a felicidade. Não é uma receita fácil, porque para que nós atinjamos o resultado, é necessário que nós passamos pelo processo. Ao que tudo indica, o processo da dor, o processo do sofrimento, né? O processo do desapego, o processo, né, que exige renúncias, um processo que exige obediência, mas que nos levará para a felicidade eterna, que não é nesse mundo, mas que é no céu, no reino de Deus, esse reino que Ele está preparando para cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia pedir, né, a unção do Espírito Santo para que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos, né, a fortaleza para conseguirmos passar por todas essas etapas, para que nós tenhamos realmente um final feliz, um final eternamente feliz em Deus. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco desta mensagem e eu desejo a todos uma ótima semana e que nós possamos então ser homens e mulheres bem-aventurados. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu.